A paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus deste dia, já 27 de julho, hein? Estamos avançando, estamos chegando e que bênção, que bênção, que bênção. Hoje nós vamos ler os seguintes textos da Palavra de Deus. Vamos ver aqui. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1, até 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 37. Depois nós vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 14, até Romanos, capítulo 11, versículo 12. Depois vamos para o Salmo de número 21, Salmo 21, 1 até o versículo 13, de 21, 1 até 21, 13. E depois vamos ao livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, do 4 ao 6. Diz assim a palavra de Deus, segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 1. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém, o vidente Geu, filho de Anani, saiu ao encontro dele. Por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Geu. Por causa disso, o Senhor está muito irado com você, mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Azerá de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo por todo o território, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Nomeou juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, e lhes disse: sejam cuidadosos, lembrem-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem imparcialidade, nem suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes de família de Israel para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões civis. Estas foram as suas ordens para eles: hajam sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Toda vez que chegar até vocês uma causa de seus compatriotas israelitas de outras cidades, seja de homicídio, seja de outra violação da lei, dos mandamentos, dos decretos ou dos estatutos de Deus, advirtam-nos para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não venha sobre eles, sobre vocês e sobre eles. Se agirem desse modo, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, terá a última palavra nos casos relacionados ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, terá a última palavra em todas as questões relativas ao reino. Os levitas ajudarão nesses trabalhos. Sejam corajosos no cumprimento de seus deveres, e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra contra Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá.
e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio no novo templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governa todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti, ó nosso Deus. Acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu irmão Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitistes que nossos antepassados invadissem estas nações, quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, apenas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então, o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Pois, depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e de Amon se voltaram contra seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros.
Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram, com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Assim, Josafá reinou sobre a terra de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo não se comprometeu a seguir o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão anotados nos registros de Geu, filho de Anani, e foram incluídos no livro dos reis de Israel. Algum tempo depois, Josafá, rei de Judá, fez um acordo com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito perverso. Juntos, construíram uma frota de navios mercantes no porto em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Meressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que você se aliou ao rei Acasias? O Senhor destruirá o que você construiu. Assim, as embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar. Vamos agora ao Novo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 14, e diz assim: Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam.
Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Capítulo 11, versículo 1. Então pergunto: Deus rejeitou o seu povo? A nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que escolheu de antemão. Vocês sabem que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias, que se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E, se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que é verdadeiramente, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos para que não vejam, e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse: que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha, que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e, por isso, Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos, por que os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece? Imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado? Salmo de número 21, capítulo 1. Salmo de número 21, versículo 1 diz assim. Vai lá no livro dos Salmos, volta para lá. Em tua força, Senhor, o rei se alegra e grita de alegria porque lhe dás vitória. Salmo 21, versículo 2. Concedes o desejo de seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu a recebeste com riqueza de bênçãos, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasses a vida, e tu atendestes a este pedido, e seus dias se estendem para sempre. Tua vitória lhe dá grande honra, e tu o cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas e a alegria da tua presença. Pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os seus inimigos. Tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Em sua ira, o Senhor os consumirá, sim, o fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos, jamais terão descendentes. Embora conspire contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso, pois darão meia volta e fugirão.
quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder. Com música e cânticos celebraremos tua força. Aleluia. Vamos fechar a leitura com Provérbios, capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Vai um pouquinho para frente, abra aí em Provérbios 20, versículo 4. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Esta é a leitura de hoje, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. E nós nos vemos daqui a pouco na nossa reflexão da manhã, que vai ser uma bênção. Nós vamos refletir em Provérbios capítulo 27, e vai ser uma bênção. Vamos lá? Que Deus te abençoe e fique na paz.